nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos a respeito de prazos. Tiveram mudanças trazidas pela reforma trabalhista CLT, que mudou então o quadro, o nosso antigo cenário. A CLT estabelecia no artigo 775 a questão relativa a prazo. Os prazos eram estabelecidos então neste artigo, que seriam contados excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final. Ele estabelecia também que o prazo que recaísse em sábado, domingo ou feriados teria a sua prorrogação para o primeiro dia útil subsequente. O artigo 775 estabelecia também a possibilidade de prorrogação do prazo em caso de força maior ou se estabelecido pelo juízo ou tribunal. Vamos fazer a leitura do dispositivo anterior já em comparação com o novo artigo, então, 775, com o novo texto trazido pela reforma trabalhista CLT, para que nós possamos entender o que houve de alteração. Artigo 775 da CLT antigo. Os prazos estabelecidos neste título contam-se com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal ou em virtude de força maior devidamente comprovada. Parágrafo único. Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou dia feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte. Artigo 775 da CLT, texto trazido pela reforma trabalhista. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, quando o juízo entender necessário. Inciso 2º, em virtude de força maior devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Agora, a contagem dos prazos será em dias úteis e não mais de forma corrida. Agora, então, essa novidade trazida pela reforma trabalhista altera a forma da contagem dos prazos na Justiça do Trabalho. Isso é muito importante. Muitos dizem que essa alteração acaba sendo lesiva para o trabalhador, já que a ação trabalhista, a reclamação trabalhista possui natureza alimentar e a contagem em dias úteis acabaria demorando, prolongando muito mais o curso de um processo. No entanto, é defendido sim de que a contagem em dias úteis é benéfica. Antes da reforma trabalhista, o TST já havia se pronunciado por meio da Instrução Normativa número 39, dizendo que a contagem em dias úteis estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil, o CPC de 2015, não seria aplicado à Justiça do Trabalho. Agora, com a aprovação da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, haverá sim a contagem em dias úteis. É inclusive o que foi inserido no caput do texto do artigo 775. Essa questão de contagem de prazo em dias úteis acaba gerando alguma dificuldade, algumas dúvidas na interpretação, porque o texto não é claro com relação aos outros prazos que não sejam em dias. Prazos, por exemplo, estipulados em hora, em mês, em ano. Como será que deve ser feita a contagem? Nós entendemos que deve ser feita a contagem, então, de forma corrida, até que venha uma interpretação diversa. Então, somente para a contagem de prazos estipulados em dias, a contagem será em dias úteis. Com relação a hora, mês e ano, por hora, até que o TST se pronuncie de maneira diversa, no entendimento é de que não, que esses prazos deverão ser contados fielmente ali de forma corrida. A alteração principal havida, então, no texto do caput do artigo 775 refere-se à questão justamente da contagem em dias úteis dos prazos processuais.
Veja que a complementação do artigo, depois que o novo texto fala que a contagem será em dias úteis, é a mesma do texto antigo, do exclusão do dia do início e inclusão do dia do final. O parágrafo 2º, embora mencione dilação de prazo, nada mais é do que uma prorrogação. Os termos são sinônimos. E o parágrafo 2º estabelece então também essa questão da dilação, prorrogação do prazo, além de mencionar uma questão muito importante com relação ao ônus da prova. O parágrafo 2º estabelece ele não discute mais a questão de prazo, mas ele menciona a questão de prova. Então, o parágrafo 2º, ele diz que poderá o juiz, a seu critério, distribuir a questão da prova, a ordem da produção das provas. Isso nada mais é do que a livre distribuição do ônus da prova conforme o entendimento do magistrado. Então é isso, pessoal. Essas foram as alterações trazidas, as novidades então inseridas pela reforma trabalhista CLT, em que estabelece que os prazos, a partir de 11 de novembro de 2017, data em que passa a valer tudo o que a reforma trabalhista trouxe então de novidade e alteração, com relação aos prazos, passarão a ser contados em dias úteis. Alguns tribunais, inclusive, já vieram suspendendo a contagem dos prazos desde o finalzinho do mês de outubro até a data ali próxima à data da vigência da reforma trabalhista. Para quê? Para que não haja confusão numa contagem de prazo que eventualmente tenha início anterior à reforma e o advogado fique na dúvida: eu começo a contar em dia corrido, deu a data da reforma, agora é em dia útil ou continua corrido? Então, para não haver confusão, os tribunais, a maioria deles, já tem se manifestado a respeito de uma suspensão dos prazos, até mesmo para eles se adequarem à nova regra, adequarem os seus sistemas, adequarem aquela pilha de processos que agora são todos virtuais, mas continua tendo muita movimentação. Então, para eles se organizarem para poderem dar continuidade então a esses processos, ao andamento processual correto, já de acordo com a vigência da reforma trabalhista. Se você gostou do nosso vídeo, então se inscreve no canal, curte, compartilha com seus conhecidos, para que todos possamos nos manter atualizados sobre tudo que mudou no mundo jurídico, em especial na área do direito do trabalho, tudo que é novidade trazida pela reforma trabalhista. Até mais!